Eu montei uma carteira de fundos imobiliários aproximadamente 7 meses atrás para os membros do canal. Investi pouco mais de R$ 100 mil em uma carteira diversificada de fundos imobiliários. E não, eu não mudei de ideia em relação aos fundos imobiliários. Para mim, eles continuam sendo um investimento direcionado para pessoas que necessitam de rendimento mensal ou que são pessoas que já chegaram num patamar para viver de renda imediatamente, ou pessoas mais ricas, mais abastadas, que não querem correr tantos riscos e que não suportam tanto a volatilidade das ações. E que diante disso tudo, ter fundos imobiliários na minha carteira pessoal não faz parte da minha estratégia. Fiz isso para teste, para mostrar para vocês com dinheiro real, colocando a pele em risco, o que você pode esperar ao longo do tempo com fundos imobiliários. E é nesse vídeo que eu irei mostrar os resultados e o que podemos aprender dessa carteira. Primeiro ponto, vamos lembrar o seguinte: o principal indicador dos fundos imobiliários é o IFIX, que nos últimos 12 meses subiu 21%. Nos últimos 3 meses, 6,21%. E nos últimos 6 meses, 4,68%. Então podemos dizer o seguinte, que no período, o IFIX, que já é um gráfico de retorno total. O que isso quer dizer? É um retorno que já considera o reinvestimento de proventos, mas reinvestimento aonde? Nas cotas que pagaram aquele dividendo. Então, um retorno total de 5% nos últimos 6, 7 meses. Isso na média, é um índice, mas é um índice bastante amplo, por isso chega a ser mais confiável que o Ibovespa. Portanto, o que se espera é que a minha carteira tenha rendido algo próximo do IFIX, ou até mais, ou um pouco menos. Mas tem que estar próximo, senão a performance foi ruim. Sendo que eu também inseri na carteira FIINFRA, o que também pode impactar no resultado. Pois bem, e aqui está a carteira de fundos imobiliários. Nesse momento, com pouco mais de R$ 115 mil, montei aqui no Investidor 10, coloquei dinheiro real, vou mostrar para vocês. Só destacando aqui, como o Investidor 10 pode ser interessante para você no sentido de você poder consolidar em apenas uma conta várias carteiras. Então, na minha conta do Investidor 10, coloquei essa carteira de fundos imobiliários, tem aqui minha carteira principal de ações e outras carteiras. Isso facilita muito, principalmente quando você quer ter uma noção de qual foi a performance só dos fundos imobiliários, e isso dentro da corretora fica difícil de obter essa informação, porque na corretora você pode ter outros ativos ali, e aí quase nenhuma ferramenta vai te trazer isso de forma segregada. Por isso usei o Investidor 10. Muito bem, se você olhar simplesmente para a variação da carteira, foi uma variação negativa. E eu montei essa carteira em setembro de 2023. Então já tivemos aí 7 meses. E eu fiz aportes até os 100 e 110 mil reais. Depois disso, só foi reinvestimento de dividendos. Fiz um aporte inicial aqui próximo de 80 mil, mais poucos aportes aqui e parei. E aí só fui reinvestindo dividendos recebidos, já que os fundos imobiliários e até a maioria dos FIINFRA pagam dividendo de forma mensal. Muito embora a obrigatoriedade seja semestral, só que a prática do mercado determinou o pagamento mensal. E a carteira é esta: 11 ativos, não vou ampliar, apenas esses 11 ativos. Vou explicar o racional dela, mas em resumo, tem o que? Canip 11, BTCI 11, BDIF 11, HGLG 11, CVBI, Urca Prime, KNRI, MAL 11, CADIF, Iridium e Deva 11. Veja, alguns dos ativos que tem aqui eu não teria na minha carteira pessoal de verdade, caso eu estivesse focado em fundos imobiliários. Mas, como é para teste, eu inseri alguns ativos. Por exemplo, o Deva 11 eu não teria, a não ser se fosse para teste, como é o caso. Então eu vou explicar para vocês o porquê. De proventos, eu já recebi um total de R$ 6 mil. Não está ruim. Afinal de contas, quando investimos em fundos imobiliários, o que queremos são dividendos. Então eu investi algo em torno de R$ 109 mil, mais 6 mil de dividendos, gerando hoje algo em torno de 115 mil, 116 mil. E eu montei essa carteira aqui dentro do BTG, onde você consegue abrir uma conta secundária, além daquela conta que você já tem como principal. E por que aqui tem 152 mil? Porque eu tenho outros ativos aqui dentro. Então veja que no Investidor 10 você consegue fazer essa segregação. Mas eu consigo ver aqui os fundos imobiliários que eu detenho. E aqui você vai ter, de fato, a performance que você teve com os fundos imobiliários, porque aqui ele vai considerar o resultado com proventos, e fundo imobiliário só faz sentido você considerar resultado com proventos. Valorização nem é o que interessa muito. Claro que você quer valorização, mas o que interessa mais é o dividendo. E aqui o que nós tivemos? BTCI 11, um retorno de 9%, já foi acima do IFIX no período. Ressaltando-se que eu dividi a alocação da carteira em percentuais muito próximos, 9 a 10%.
Então eu fiz na mesma proporção para seguir aquela ideia de alocação igualitária que alguns seguem na sua estratégia. E aí, o que tivemos aqui? BTC 11, 9%, como eu disse, passou do IFIX. CVB 11, 8%, também passou. DEVA 11, perdi, mas é só um pedaço da carteira. HGLG 11, passou, 9%. Iridium também perdeu. Canip venceu. KNRI praticamente ficou em linha com o IFIX, assim como MAL 11. Urca Prime perdeu. BDIF perdeu, mas ficou positivo. E CADIF ficou praticamente em linha com o IFIX. Então o que acontece? A nossa carteira ficou positiva, ficando aqui com um retorno total próximo de 6%. Se não tivesse essas posições negativas, teríamos vencido o IFIX. Então o retorno foi muito próximo do IFIX. Por que isso acontece? Porque quando estamos falando de ativos que possuem, na média, um desvio padrão muito pequeno, quando estamos falando de fundos imobiliários, por exemplo, que eles não oscilam muito na média, você vai ter um retorno potencial e até concreto próximo da média. Então não espere retornos muito acima do IFIX, você pode ter um pouco acima, é o que já esperávamos. Até por isso também que o nosso foco, que hoje é construção patrimonial, não está em fundos imobiliários, onde você vai ter um retorno médio, muito próximo da média. Ainda assim, eu preferiria escolher individualmente os fundos imobiliários e não buscar aí estratégias passivas. Prefiro fazer isso, não quero pagar taxa, mas pode fazer sentido para você alguma estratégia passiva de fundo imobiliário. De qualquer modo, escolhendo bem os fundos imobiliários, a tendência é até que você vença o IFIX no longo prazo. E vamos fazer até aqui um reinvestimento. Temos aqui um saldo de R$800 para aproveitar fundos que caíram. Então vamos comprar aqui Iridium ou DEVA 11. Vamos em Iridium, que é um fundo que eu não estou gostando dos últimos relatórios gerenciais, mas ele deu uma melhorada. E vamos comprar simplesmente porque não é dinheiro novo, é dinheiro que já decorre da carteira. Eu não alocaria dinheiro novo agora em Iridium. Eu vou comprar mercado mesmo para fazer esse reinvestimento. A cota está caindo hoje, está R$ 74,95. Quer dizer que dá para comprar aproximadamente 10 cotas. É o que eu farei agora. Comprar. Pronto, mandei a ordem. E você vai perceber aqui o seguinte, executadas 7, 10 só agora, porque fundos imobiliários não têm tanta liquidez. Então levou um tempinho aqui para sair essa ordem de apenas 10 cotas. E deu um preço médio de R$ 74,95. Vou adicionar o lançamento, agora a carteira está atualizada e podemos explicar o seu racional. Primeiro que você vai perceber que essa carteira está mais focada em fundos de papel. Você tem Canip 11, fundo de papel, BTCI, fundo de papel, BDIF, que é FINFRA, é fundo de papel. Então já são 3, CVBI, o quarto, Urca, quinto, CADIF, sexto, Iridium, sétimo, DEVA, oitavo. Então essa carteira está mais focada em fundos de papel. Por quê? Porque eu quis segmentar essa carteira de acordo com o nível de risco no geral de fundos de papel. Então eu quis pegar um fundo de baixíssimo risco, risco intermediário, risco um pouco acima de intermediário e de alto risco, para simular de fato como vai ser a performance de uma carteira que tem praticamente todos os níveis de risco de fundos de papel e também fundos de infraestrutura. Não bastasse isso, nós estamos vendo, e esse gráfico representa isso muito bem, uma evolução drástica dentro da composição do IFIX de fundos de papel. Aqui nós temos o gráfico de 2022. 42% já era fundo de papel. Estamos em 45% e a tendência é continuar evoluindo. Então a tendência é que eventualmente cheguemos a uma proporção maior de fundos de papel no IFIX do que fundos de tijolos. Eu prefiro fundos de papel? Não. Então veja de novo que a carteira aqui montada, embora com dinheiro real, não seria efetivamente o que eu montaria para mim. Entendo o objetivo para fins didáticos. Mas é claro que eu não escolhi um monte de porcaria também. Eu não quero perder o meu dinheiro. Vocês viram que a nossa performance está mais ou menos próxima do IFIX por enquanto. O prazo ainda é relativamente curto, mas vamos avaliando e monitorando. Sobre o Canip 11, que deu um retorno interessante até então, você poderia estar se perguntando, ué, mas eu não preciso ter R$1 milhão investidos para comprar Canip 11? Sim, mas eu tenho em outra conta. Além disso, às vezes a corretora não vai verificar que você não tem R$1 milhão. E aí talvez você até consiga comprar. A liquidez dele é a maior de todas, é o maior fundo no IFIX, e embora o meu preço médio seja de R$ 91, ele ainda não está caro, negociando abaixo do valor patrimonial da cota. Em fundos de papel, eu só compro abaixo do valor patrimonial. Não faz sentido pagar ágio em cima de um portfólio de dívidas. Não faz sentido. Então, com fundos de papel, quer comprar com margem de segurança?
é abaixo do valor patrimonial da cota, ou seja, quando a relação preço-valor patrimonial está abaixo de 1, e Canip ainda estaria nesse sentido. O Canip é gerido pela Quineia, liquidez média diária conforme o último reporte mensal do fundo, mais de 11 milhões de reais, taxa média do fundo IPCA mais 7,88, é um fundo que tem um retorno interessante, ele tem baixíssimo risco, sendo mais líquido do IFIX. A minha intenção foi pegar um fundo de baixo risco, com uma boa gestora e com altíssima liquidez para compor essa nossa carteira. Mas, de novo, é um fundo restrito para investidores qualificados. Temos aqui o BTCI 11, também hoje negociado abaixo do valor patrimonial, tem uma liquidez ok, é um fundo do BTG Pactual, tem uma taxa de administração abaixo de 1% ao ano, é o que nós buscamos no geral, tem uma carteira IPCA mais 7,2, então tem um rendimento menor do que o Canip 11. E por que nós inserimos o BTCI 11? Porque ele é um fundo base 10 que nós chamamos, ou seja, com cotação aqui próxima de R$10. Para que pegamos isso? Para substituir o Maxi Renda, que é o favorito dos investidores. O BTCI 11 negocia nessas cotações próximas do Maxi Renda, mas é bem mais descontado. Então foi essa a ideia. Temos o BDIF 11, outro do BTG, esse é de infraestrutura, agora já está caro, não compraríamos, porque está acima do valor patrimonial da cota. É um fundo que tem títulos todos acima de A, então o risco de crédito é baixo, rendimento esperado IPCA mais 7,66. Lembrando que o FINFRA tem o seu capital quase todo alocado em debêntures incentivadas do setor de infraestrutura. Por isso, a isenção não só nos dividendos, como também no eventual ganho de capital que você tenha com as cotas. E aí nós temos o HGLG11, que para mim é o melhor fundo logístico que nós temos no IFIX. Agora já está com ágio relevante, eu não compraria agora, apesar de o preço teto ser maior do que está na tela. O preço teto em HGLG seria R$190, sim, R$190, mas eu prefiro ter cautela ao pagar ágios tão relevantes, prefiro aguardar um pouco. Não há por que ter pressa com fundos imobiliários, você não vai ter uma valorização milagrosa. HGLG que foi comprado recentemente pela Pátria Investimentos, hoje está com uma baixa vacância, até por isso que subiu. Rendimento por cota está constante, 1,10 por cota, isso dá previsibilidade. Deve dar um yield hoje próximo de 8% ao ano e também detém muita liquidez. Aí além de Canip e BTCI, eu inseri o CVBI 11, outro fundo de papel high grade, ou seja, mais seguro, de menor risco, também negociando abaixo do valor patrimonial da cota. Ele é gerido pela VBI, não tem taxa de performance, a taxa de administração não está muito acima da média. No fundo, você tem 100% dos CRIs com garantia imobiliária, isso é positivo, só denotando como ele é high grade. Composição dele é IPCA, o foco deve ser IPCA, afinal de contas CDI está caindo, não podemos ir na contramão disso. E o LTV médio ponderado, 54%, abaixo de 60% você tem um high grade. Então Canip é um high grade pensando em investidores qualificados, BTCI pensando em base 10 para concorrer com Maxi Renda, e CVBI é um high grade mesmo que se teria numa carteira. Depois temos o Urca Prime, aí ele já é de um nível mais arriscado, seria de um risco acima de intermediário, mas hoje trazendo um yield bem alto. Está abaixo dos fundos de alto risco como HCTR 11, TORD 11, DEVA 11, mas ainda assim tem um risco no geral maior do que os outros. Não à toa que negocia com o indicador preço-valor patrimonial de 0,85, mas vocês viram que eu já estou positivo nesse fundo. O dividend yield dele está acima de 1% ao mês ainda, então ainda existem investimentos que te dão 1% ao mês, mas o risco é maior. No portfólio do Urca você tem CRIs, também tem debentures, então tem uma mescla aqui. Você tem aqui alguns devedores de mais risco, então se adicionou risco, você precisa ter um retorno potencial maior, e esse fundo vem entregando. Você tem aqui CRIs que tem LTV de 99%. 99% é um LTV bem elevado. Então é o que eu estou te dizendo, aqui você corre mais risco. Risco do quê? De não receber o valor acordado. E aí você não tem aquele dividendo que você espera. Temos ainda o KNRI, que é um fundo logístico e também tem ativos de lajes. O único que eu inseriria na carteira, mas hoje já está com ágio aqui que eu considero não interessante, já que o foco hoje não são mais lajes corporativas. As lajes, em virtude da pandemia, sofreram muito e ainda continuam sofrendo e vão perdendo cada vez mais representatividade no IFIX. Então, eu só pensaria em lajes se realmente fossem aquelas localizadas na Faria Lima, onde a demanda praticamente é inesgotável. Por isso, KNRI, PVBI, um dos únicos aí que eu pensaria em colocar numa carteira de lajes. Vacância
do KNRI é muito baixa, isso que eu gosto muito. O problema é a taxa de administração, então aqui você tem um problema, um custo alto, mas você tem segurança. Segurança não é barato, então você tem que fazer as suas escolhas. Por isso que a diversificação te permite ter um pouco de fundos mais arriscados e uma outra parte de fundos mais caros, só que mais seguros. Ainda como fundo de tijolo, temos o MAL11, um dos melhores fundos de shopping centers, na minha visão. Ainda negocia abaixo do valor patrimonial da cota e abaixo do nosso preço-teto de R$ 145. É um fundo muito bem gerido, tem uma liquidez ali mínima. Nós buscamos pelo menos um fundo imobiliário que tem uma liquidez média diária de R$ 1 milhão, então está dentro. Se valorizou muito bem, acompanhando a recuperação dos shoppings, só que tem uma taxa de administração de apenas 0,5%, uma das menores do mercado e uma vacância bem baixa também. Ele é um fundo da Genial e que detém um dividend yield muito interessante, 9%. Ainda temos o CADIF 11, outro FII Infra. Você vai reparar que FII Infra, no geral, vem negociando acima do valor patrimonial da cota, porque o pessoal está gostando muito do benefício fiscal. O CADIF 11 é da Quineia. Veja que a Quineia se repete, porque na minha visão é a melhor gestora que nós temos. Também mais de 90% alocado em debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, IPCA mais 7,2%. Então o risco é bem baixo, o portfólio do CADIF 11 é bem tranquilo, assim como do Juro 11, que é excelente também. E aí temos o Iridium. Por que o Iridium? Porquanto o Iridium seria um fundo de risco intermediário, que produz um yield que deveria ser intermediário, deveria ser de 13%, 14%, está abaixo disso. E é por isso que apanhou muito. Vem caindo já há algum tempo, que reduziu drasticamente o seu dividend yield. Então você corre um risco intermediário de middle risk ou middle yield, e aí você está recebendo um retorno de high grade. Então hoje o Iridium não faria mais sentido. Não estou tão negativo como nós vimos. Iridium 4% aí seria o nosso prejuízo temporário, que vai sendo reduzido conforme os dividendos vão entrando na conta. Apesar do baixo dividendo do Iridium, já há algum tempo ele vem anunciando dividendos crescentes. O último anunciado 78 centavos por cota, antes 75, antes ainda 70. Então caiu drasticamente em 2023 e agora em 2024 vem se recuperando. Então a situação para o fundo vem melhorando nesse ano. É um fundo que no geral você vai ter um custo próximo de 1%. Esse é o custo no geral de fundos de papel. Você tem uma carteira aqui bem diversificada de títulos. Então, apesar do risco intermediário, tem bastante título aqui. Ele detém aqui um percentual de fundos imobiliários, o que é ruim, acaba aumentando um pouco o seu custo, mas não é um percentual tão grande também. E indexador é inflação, IPCA, como deve ser. Por último, esse é um tipo de fundo que eu não colocaria na minha carteira de maneira nenhuma, e hoje também não colocaria o Iridium, mas está aqui. Já falei sobre isso. Senão vai vir um monte de hater aqui me encher o saco. DEVA 11. Entre os fundos high yield, em nossa visão, é o menos arriscado, o que tem mais transparência principalmente. DEVA 11 negocia com desconto enorme sobre o valor patrimonial da cota. Mas veja, mesmo com esse desconto enorme, pagou 17% nos últimos 12 meses. Você tem o URCA com um desconto bem inferior, de apenas 15%, pagando um dividend yield páreo com o DEVA 11. Por isso que vem apanhando muito, sofrendo com muita inadimplência. E aí, pessoal, vai vender. A taxa total desse fundo não é barata, 1,2%, porque se espera um yield tão grande. Dividend yield médio, 1,17% ao mês, é isso que ele vem apresentando. Composição da carteira bastante focada em IPCA, inflação. Havendo queda na inflação, os rendimentos desses fundos caem, mas pelo menos você se protege da inflação quando vem um choque de inflação. E é óbvio que você vai encontrar LTVs altíssimos, 90%, 80%, afinal de contas é um fundo de alto risco. Já falei sobre a LTV em outro vídeo. Caso você tenha interesse nesse indicador, vai estar aqui no card. E esta foi a carteira. Poderia haver diversos outros ativos, mas preferi não. Tivemos uma performance próxima do IFIX, o que já era esperado. Por enquanto, tudo tranquilo. Não me surpreendi nem positivamente, nem negativamente com fundos imobiliários. Mas já deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos dessa carteira de fundos imobiliários no futuro, qual fundo você adicionaria aqui, qual tiraria, lembrando o nosso propósito para fins didáticos. E por fim, lembrando que o nosso treinamento Formação Mirai Investing, investidor independente, está com matrículas abertas. E esse treinamento, muito embora ele seja mais focado em ações, tem um módulo próprio e bem aprofundado de fundos imobiliários. Vai te ensinar a analisar com profundidade fundos imobiliários, montar a sua própria carteira e agir com segurança, sem depender de outros profissionais do mercado financeiro, principalmente casas de análise e assessores de investimento.
além de vários outros módulos que vão ajudar desde o investidor iniciante ao investidor de nível intermediário. Até o avançado pode se beneficiar com esse curso. E ele entrega um conteúdo que você só veria em cursos de certificação financeira ou MBAs, de tal modo que o preço se justifica completamente. Além da nossa garantia de satisfação total, em que completando 100% do curso, e mesmo assim não se sentindo mais preparado, você poderá ter o seu dinheiro de volta. Além dos 7 dias grátis, que é o prazo legal para você testar o FMI. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Conheça o Formação Mirai Investing. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!